Olá, seja muito bem-vindo e antes de mais nada eu quero te agradecer pelo seu tempo e também fico muito feliz que você tenha se preocupado com o seu planejamento financeiro. Antes de começar a falar exatamente de como que será essa aula e como que você vai conseguir chegar no resultado que você espera, eu quero me apresentar até para que você possa me conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Marcelo Magalhães, eu sou o fundador da R7 Capital, uma empresa que nasceu com um propósito muito específico: ajudar centenas e milhares de pessoas a terem uma vida transformada. Afinal, eu não sei se você conhece essa estatística, mas a cada 100 pessoas que se aposentam, 99% das pessoas precisam continuar trabalhando. E essa é a dura realidade do Brasil. E a R7 Capital não só se compadece dessa dor, que criou uma solução que eu tenho certeza que pode te ajudar, você que não desenvolveu nenhum planejamento financeiro, começando com pouco, mas conseguindo criar uma renda passiva que é o sonho e a realidade de cada um. Eu não sei se na sua família você tem alguém aos 65 anos, 70 anos de idade que está ainda trabalhando, mas eu consigo compartilhar uma realidade minha. Meu pai tem 63 anos de idade, está próximo à idade de se aposentar, mas ele não vai conseguir parar de trabalhar. Eu costumo dizer que a gente chega na terceira idade, a gente pode parar, a gente não deve, porque é bom, né, continuar trabalhando e se manter ativo. Mas quando a gente tem que trabalhar para uma necessidade, isso muda totalmente o jogo. E essa é a triste realidade. 99% das pessoas precisam continuar trabalhando por necessidade e não simplesmente porque elas querem se manter ativa. A R7 Capital, ela tem um plano que ela vai ajudar você de forma muito prática, muito simples, e a única coisa que você precisa ter é disciplina e continuidade. A ideia desse nosso projeto é fazer com que você crie uma renda passiva que cubra exatamente todo o seu padrão de vida. Você não vai depender do INSS, você vai criar a sua própria realidade. Então eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador o passo a passo, até para você saber quanto que você precisa e até quanto que você vai investir mensalmente para que você consiga chegar na sua renda passiva. Então, bem, pessoal, agora a gente está na tela do simulador da R7 Capital. É uma calculadora, a gente vai criar um passo a passo aqui para que vocês consigam entender. E para que não seja uma coisa 100% aula, eu trouxe uma pessoa que já é um cliente nosso, o Sr. Cláudio, e eu vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai respondendo e a gente vai alimentando para que você possa entender, assim como o Sr. Cláudio, como que você também pode chegar aí na sua renda passiva, tá? Infelizmente, o Sr. Cláudio é um jovem senhor muito tímido, né? Então ele não quer aparecer, então vocês vão ouvir mais a voz dele, mas tenho certeza aí que no final do dia, né, vocês vão conseguir entender. Seu Cláudio, muito obrigado aí por você estar aqui nos ajudando, né, gravar essa aula para esse pessoal que também aí está procurando mudar a realidade de vida deles. Para que a gente possa ser rápido, eu vou te fazer algumas perguntas, como eu já tinha feito, e aí eu vou pedir para que você vá me respondendo, enfim, até que a gente consiga chegar no resultado que a gente chegou para você lá atrás, tudo bem? Perfeito, combinado. Beleza, aqui nesse primeiro bloco, a gente sempre fala sobre a perspectiva de aposentadoria, né? Então a gente sempre pergunta o salário da pessoa, entende exatamente quanto que ela ganha para entender, né, uma estimativa, tá? Isso não é uma realidade 100%, é uma estimativa de quanto ela teria aí como aposentadoria. Então, nesse caso aqui, seu Cláudio, hoje, né, o senhor contribui com o INSS? Contribuo sim, hoje eu tenho uma pequena empresa, tá, e atualmente eu contribuo com o valor mínimo do INSS. Tá, então como ele é autônomo, ele contribui com o valor mínimo do INSS. Na época que ele for se aposentar, ele vai se aposentar com 1.518. E aí, a próxima pergunta, que é importante a gente entender, é qual é o padrão de vida que o seu Cláudio tem hoje? Você pode me responder, seu Cláudio? Olha, hoje, mais ou menos ali, eu e minha esposa, mais ou menos R$12 mil por mês. 12 mil. Legal. Então significa o seguinte, que quando o seu Cláudio se aposentar, ele vai ter uma contribuição de 1.518, né, do INSS, se nós tivermos, né, o INSS lá na frente, e como ele tem um padrão de vida de 12, ele precisa complementar, né, 10.482. E agora que o negócio começa a ficar interessante. Então, o primeiro ponto é, hoje, seu Cláudio, quantos anos o senhor tem?
Olha, eu vou fazer 42 agora nesse próximo mês, então pode colocar 42. 42 anos. A idade média que as pessoas se aposentam são 65 anos de idade, então 65 menos 42, ainda o prazo restante, né? O senhor Cláudio tem 23 anos para que ele consiga construir essa renda passiva e não depender do INSS, não depender dos filhos e não ter a necessidade de continuar trabalhando. A gente quer que ele continue trabalhando, mas por vontade própria. Tá bom? Então, para que ele consiga alcançar uma renda de 10.482, ele deveria começar a investir a partir de hoje R$ 1.431,69, tá? Considerando que a gente tem uma taxa Selic hoje de 14,65, o que a gente está fazendo? Desconsiderando a inflação, porque senão ficaria muito fácil, né? Então, a inflação ela corrompe nosso poder de compra, então a gente está desconsiderando ela. E o ganho real seria de 9,65% ao ano, tudo bem? Dentro desse fluxo, ele conseguiria ter R$ 1.518 com 10.482 dessa renda passiva, dessa aplicação financeira. A gente vai falar um pouco para vocês sobre isso, porque a gente está utilizando aqui a renda fixa, ok? Ele não teria necessidade de continuar trabalhando, e aí trabalharia com um complemento de renda, trabalharia simplesmente para manter a sua saúde, né? Que é o que eu gosto sempre de dizer, né? Trabalhar por necessidade ninguém merece. E, porém, a pergunta que fica é, hoje, seu Cláudio, R$ 1.431,69 é algo que fica confortável dentro do seu orçamento para que você tenha uma regularidade? Olha, para mim é um pouquinho salgado, porque assim, hoje eu trabalho todo tempo integral na empresa e minha esposa é do lar. Então, praticamente toda a renda que vem da casa vem da minha parte. E esse valor eu já tenho um compromisso, já ficaria muito caro para colocar de fora só para aplicar em investimentos. Tá bom. Então, vamos para o terceiro bloco aqui, que é o bloco onde a gente entende as condições atuais do cliente, né? Para entender de fato aqui quanto que ele pode. Então, 42 anos, 65,23. Qual seria o valor médio que o senhor conseguiria aportar todos os meses de forma segura e contínua? E por que eu falo isso? Não adianta hoje, às vezes, as pessoas falam assim, não, eu conseguiria colocar R$ 1.000, R$ 2.000. E aí, às vezes, ela consegue, mas às vezes ela consegue fazer isso nos primeiros meses. O segredo desse nosso investimento é que você faça com regularidade, que não interrompa o ciclo. Você vai entender um pouco melhor sobre os ciclos lá na frente, mas se você respeitar os ciclos, você vai ver que vai dar, além de trazer boa rentabilidade, né, você vai conseguir alcançar o seu objetivo num curto prazo, tá bom? Quanto que hoje seria um aporte mensal que ficasse dentro do orçamento aí que fizesse sentido para o senhor? Olha, para mim, confortável seria quase a metade do valor de cima, R$700, 750 pode colocar, que aí você conseguiria colocar com uma certa recorrência, sem me comprometer. Tá, todos os meses R$750. Daria para colocar esse valor. Então, se eu colocasse aqui R$750 numa aplicação de 23 anos, no final de 23 anos ele teria 712. Lembra do padrão de vida dele de 12? Com o INSS 1.518, ele conseguiu alcançar uma renda passiva de 5.491, né, que esse é o mesmo formato de uma aplicação financeira. Ainda faltaria 4.990 para ele manter o mesmo padrão de vida. Aqui algumas coisas poderiam acontecer. A primeira, que teoricamente aqui a gente não quer, é reduzir o padrão de vida dele, ou seja, ao invés de ele continuar vivendo com um padrão de vida de 12 mil, ele passaria a viver com um padrão de vida de 7.000 reais. Isso seria legal para você, seu Cláudio? Olha, sendo bem honesto, não, porque eu vou ter que fazer muitos cortes, né? Vou perder um pouco do conforto dos meus lazeres, das viagens também. Ficaria muito ruim para mim. Tá, e aqui, então, se essa não seria uma opção, a segunda opção seria o senhor continuar trabalhando, né? É uma opção continuar trabalhando? O senhor gostaria ou quer parar? Como que funciona para o senhor isso aí? Do meu ponto de vista, trabalhar é bom, sim, é bom estar trabalhando, mas eu também queria ter um tempo para aproveitar mais com a família também, com o meu pequeno, com a minha mulher, aproveitar para viajar mais também, ficar mais tempo próximo. E eu acho que trabalhar ajuda a gente bastante, mas trabalhar por mais tempo por obrigação acaba pesando um pouco mais, né? Ficar mais tempo trabalhando até 70 anos é muito ruim. Tá bom. Então, aquela mesma pergunta que eu tinha te feito, né? Se eu conseguir encontrar uma solução onde eu consiga alcançar uma renda passiva para o senhor de 12 mil reais num período menor, investindo próximo dos 750 reais, faria sentido?
Claro, faz total sentido para mim. Então, legal. Então, o próximo bloco, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai comparar alguns investimentos de renda fixa, que são investimentos hoje conservadores, que é o mesmo tipo de investimento que a gente faz, mas a gente tem uma metodologia inteligente dentro da R7 Capital, onde a gente vai conseguir capitalizar o seu dinheiro e conseguir uma rentabilidade muito acima do mercado, de forma conservadora, de forma contínua e sem risco algum, onde você vai perder o seu dinheiro ou alguma coisa nesse sentido. A gente não trabalha com ações, até porque o nosso objetivo aqui são clientes, né, que trabalhem já com algum tipo de investimento ou que queira começar, mas sejam um pouco mais conservadores. Então aqui a gente desenvolveu dentro do nosso projeto 8 ciclos, né, para efeitos de simulação. Pode ser mais, pode ser menos, mas a cada etapa de cada ciclo você tem a opção de parar. Então quando você começar o primeiro ciclo, finalizou, você tem a opção de não dar continuidade, tá bom? Então depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então cada ciclo ele corresponde a um período específico de mês. Dentro da nossa modalidade, a gente entende que um ciclo funciona na média de 26 a 27 meses. Então significa que você vai fazer aportes mensais de títulos imobiliários, e aqui eu vou colocar dentro do que o nosso amigo conversou com a gente, 2 títulos. Isso significa que ele vai fazer um investimento de 683, muito próximo do valor que ele tinha compartilhado com a gente. E quando aqui eu trago para vocês uma comparação do CDB, LCI, Tesouro, né, a gente até está considerando aqui a inflação, né? Então você está considerando aqui os valores de valor aportado e aqui a rentabilidade de cada título. Tá? Para ser mais conservador, né, no cálculo e não puxar talvez tanto para o nosso modelo de negócio, eu vou desconsiderar aqui a inflação, tá bom? Então estou zerando, estou considerando um ganho real aqui de 14,65, você vai ver que a rentabilidade ela melhorou. Partindo desse princípio, o que a gente tem aqui? Ó? No final de 27 meses, a gente teria um investimento total de 18.450 e uma rentabilidade de R$ 16.500 com esse primeiro ciclo. Qual que é o nosso objetivo principal? É você fazer um novo ciclo de investimento, só que ao invés de você investir 18.450, você vai investir exatamente os 35. Ele vai ficar aplicado numa conta corrente, mas no paralelo, esse investimento ele vai além de render, e a gente não está considerando isso, porque senão nosso modelo ia ficar muito melhor, mas a gente está considerando um investimento de 35. Então, com 2 títulos, eu vou considerar o mesmo período, né, de liberação, eu vou considerar a partir de agora 5 títulos. Ainda consigo pôr um pouco mais, 7 títulos, 6 títulos. Então percebe aqui, ó, que o investimento ficou próximo, né? Então se você fizesse esse investimento de 6 títulos, né, que representa 683, vou deixar a conta clara aqui, 683 dividido por 2, multiplicado por 6 títulos, você estaria investindo R$ 2.050. Só que esse dinheiro é a base da rentabilidade anterior que você tinha. Agora, nesse modelo, você já teria aqui R$ 105 mil de patrimônio, tá? E uma renda passiva de 1.203 com 5 anos. Depois a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio, 27, e agora a gente vai colocar aqui 10 títulos, por exemplo, 12 títulos, 14 títulos, vou parar no 13 aqui para ser próximo. Tá? Com 13 títulos, a gente alcançou 7 anos de investimento. Você tem um patrimônio de 227 mil com R$ 2.606 de renda passiva. Bom para o próximo ciclo. Eu migrei para 26 títulos. A gente tem um investimento próximo. Deixa eu ver se eu consigo pôr um título adicional aqui. Dá. Um título adicional, agora você tem um patrimônio de 472 mil, né? Lembrando que você aportou só apenas 75, isso aqui é tudo rentabilidade dentro do nosso projeto, tá bom? 472 é o valor final, você tem 5.413. Agora que o negócio fica legal, e a gente está falando que depois de 9 anos, ó, 27, se eu colocar 45 títulos, 50 títulos, 55 títulos... Vou colocar 54. E 54. Vou colocar 53. 53,91 funciona bem. Pronto. O que a gente conseguiu aqui? Ó? A gente conseguiu, em 11 anos, um patrimônio de 927 mil com uma renda passiva de 10.627. Esse patrimônio ele vai ficar 100% na sua conta, tá? Então você vai ter um rendimento sobre esse patrimônio aqui, tá? Que vai gerar para você 10.627. Se eu parasse agora com 11 anos de contribuição,
você percebe que com somados 1.518, a gente já teria R$ 12.145, que é exatamente o padrão de vida do seu Cláudio, certo, seu Cláudio? Isso mesmo. Então, assim, ó, com 11 anos a gente conseguiu, eu posso continuar, na verdade, investindo ciclo por ciclo, até a gente tem, hoje o seu Cláudio disse que tem 42 anos, com mais 11 anos, o seu Cláudio vai ter ali 53 anos, então ele consegue, né, até se aposentar de forma bem mais rápida do que se o seu Cláudio aí esperasse a aposentadoria. Certo, seu Cláudio? Muito obrigado, Marcelo, pela explicação. Na verdade, fiquei muito mais animado agora, porque minha preocupação era justamente de trabalhar por muito mais tempo, né? E como que o prazo vai ser praticamente bem menor, vou aproveitar muito mais com esse patrimônio já na conta, já, né? Exatamente. Ainda mais otimismo. Exatamente. Agora o seu Cláudio vai trabalhar, na verdade, porque ele quer e não porque ele precisa. Não vai depender do governo e esse é um dos nossos objetivos. O que é importante nós falarmos para vocês? Quando a gente fala do Prev R7, isso aqui é uma metodologia que nós desenvolvemos para fazer com que as pessoas consigam se aposentar dentro de um período curto, de forma segura, né, de forma rentável. É um investimento sem risco, é um investimento regulamentado pelo Banco Central, então você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Mas o ponto mais importante é que dentro das nossas projeções, pode ser que às vezes ela seja, ao invés de encerrar um ciclo com 27 meses, ela encerre um ciclo com 30, com 35, ou com 40, com 45 meses, vai depender muito do projeto. No entanto, existe uma cereja do bolo que eu não consigo colocar aqui para vocês, é que se porventura isso aqui que eu estou planejando para vocês não acontecerem, existe algo muito melhor. E para que você saiba exatamente o que é esse algo muito melhor, eu vou pedir para você clicar aqui no link abaixo, você vai conversar com um dos nossos especialistas e ele mesmo vai agendar uma reunião para que eu consiga atender você e criar esse plano. Ele é gratuito, não tem a necessidade de você investir absolutamente nada e o meu trabalho basicamente aqui é te trazer uma oportunidade de você conseguir entender com quanto você consegue investir, com qual que é o prazo médio e também, se não der certo nesse modelo que a gente está desenvolvendo, eu tenho um modelo muito melhor que vai conseguir trazer uma renda passiva para você. Melhor, menos tempo e também muito segura. Tá bom? Fica com Deus, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter assistido a gente até agora e clica aqui no link abaixo e vamos agendar uma reunião para que a gente consiga criar o seu plano. Até mais.